fato, minha esposa também canta junto e assim, né? Olha, nós vamos meditar, não vou poder ir muito longe, né? Pastor Batista gosta de pregar 50 minutos, mas hoje não vai dar. Esse aqui é o cartão de fidelidade, está no seu banco aí? Eu queria saber se todos estão de posse desse cartão de fidelidade. Irmãos, eu não quero que você fique constrangido. Ah, vai falar de dinheiro. Não, vamos falar de investimento. É por isso que a igreja cresce, porque nós temos um chamado para ir, né? Ide por todo mundo. E aqui o cartão de fidelidade. Eu pedi que os líderes de ministério estivessem. Os líderes de ministério, fiquem de pé, por favor. Deixa eu ver quem são os líderes que estão presentes. Eu quero criar essa cultura, parece que não está bem criado, né? Mas nós vamos trabalhar a partir de agora para que os líderes de ministério não faltem na abertura da semana missionária, tá bom? Obrigado. Os pastores e os líderes, eu vou dar para vocês a primazia de fazer a fidelidade ali com a mesa, né? Eu acho que um bom exemplo vem de casa, né? O que Deus colocar no seu coração, não é eu que vou dizer para você quanto que você vai ofertar. Ah, eu posso ofertar R$10 por mês. Faça isso. Faça isso. Fazei prova de Deus. Deixa Deus te abençoar. Você pode ofertar 10 por mês, 6 meses? Faça isso. Você pode ofertar mais? Faça também. Sabe? Faz prova de Deus, irmãos. Não tem nada que Deus reconhece mais do que investir na obra missionária e construção de igreja. São dois pilares de prosperidade. Investir na obra, construção e investir em missões. E isso nós temos feito. Ao longo desses 21 anos que eu estou aqui, nós temos feito. Tá bom? Então, você vai dizer quanto que você vai colocar seu nome, né? Aqui está assim, ó, cartão de fidelidade. Por intermédio do PES, Programa de Envio Semestral, a Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde pode investir em missões. Isso aqui é missões urbana, tá? É missões urbana, não é missão transcultural. Graças aos recursos arrecadados no culto de envio semestral, que ocorrem 2 vezes ao ano. Os meses de março e setembro foram escolhidos estrategicamente para coletarmos recursos que serão destinados a missões estaduais e locais. Então, você vai colocar quanto que você aqui, ó, oferta, valor ofertado no semestre passado. Quanto que você ofertou? Ah, eu ofertei R$100. Tá bom. Eu te desafio a aumentar o valor. Então, se você ofertou 100, você pode aumentar R$10. Então, você coloca 110. E você pode dividir em até 6 vezes. Como? Cartão de crédito, cartão de débito também, se for à vista, né? Cheque pré-datado, hoje acho que ninguém carrega cheque mais. E teleaviso. Não, eu quero todo mês fazer o depósito. Aí você vai dar liberdade para nós te avisarmos. Tem irmão que concorda com o teleaviso, aí quando o missionário liga, ó, irmão, estou ligando para lembrar que hoje é o dia da sua oferta. E às vezes a pessoa fica brava. Fica brava. Eu não gosto que me cobra. Olha, o que foi combinado não fica caro. Nós vamos ligar para lembrar, não é para cobrar. Né? Tanto que se você não quiser fazer a oferta, você não precisa fazer. Tá bom? Não é cobrança, tá ok? Então, enquanto nós estivermos meditando na palavra, eu vou dar liberdade para os pastores, que vão dar o exemplo, fazer a sua oferta, fazer o seu cartão, entregar o seu cartão de fidelidade aos líderes de ministério, para irem até a mesa também, fazer o seu vínculo missionário, e enquanto isso nós estamos pregando a palavra. Durante a pregação, qualquer um de vocês pode ir lá, para não ter que enfrentar fila no final do culto, tá bom?
Então, enquanto os irmãos vão se organizando, eu vou pedir para abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Eu vou ler a partir do versículo 18. Mateus 28, 18. Muito bem, todos acharam? Diz a palavra do Senhor na Almeida Revista e Corrigida. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Foi em julho que eu e minha esposa sofremos um acidente de carro, e foi um acidente grave. Graças a Deus não morreu ninguém, mas o policial rodoviário que foi lá no pronto-socorro, quando nós estávamos sendo atendidos, falou para todo mundo ouvir: eu achei que não tinha escapado ninguém. Inclusive o carro que nós estávamos, ele passou entre duas árvores. E o policial, eu estava na maca, sendo atendido, e ele disse: se bate em uma das árvores, não tinha sobrado ninguém para contar a história. No outro ano, isso foi em 2002, em 2003, em julho, na mesma data em que aconteceu o acidente no ano anterior, eu estava em Londrina fazendo teologia. Aí depois que nós capotamos o carro, eu resolvi obedecer o chamado. Depois que o carro vomitou a gente na praia, bem parecido com Jonas, E eu resolvi obedecer o chamado. E no dia 7 de julho de 2003, eu tive o prazer de conhecer a mulher mais ungida que alguém pode imaginar. Ela era uma pastora americana chamada doutora Susan Watson, e ela foi chamada para, eu até arrepio, eu falo nela, eu me arrepio todo. É uma mulher de 52 anos na época, e ela foi convidada para dar aula para nós de espiritualidade. Então tinha uma disciplina na faculdade que eu fazia lá em Londrina, de teologia. Essa disciplina se chamava espiritualidade. E essa mulher veio dos Estados Unidos, então, não falava português, e era uma mulher que era casada com Jesus, ela era celibatária, e nós tivemos o privilégio de conhecê-la. Para vocês terem uma ideia, ela falava em inglês e tinha um intérprete. Nessa semana que ela esteve lá ministrando, para vocês terem uma ideia, ela trocou de intérprete 4 vezes. Uai, pastor, por quê? Porque o intérprete não conseguia ficar com ela mais do que um dia. O intérprete, ele derretia de tanto quebrantamento e lágrimas. Então tinha que trocar o intérprete. A unção daquela mulher, e olha que eu não estou, Deus sabe que eu estou falando a verdade, é algo que eu nunca vi na minha vida. E eu, irmãos, no primeiro dia, não sabia com quem que eu estava lidando. Ela falou: vamos fazer um círculo. Na época nós éramos mais ou menos 15 alunos, 13 alunos, e eu peguei na mão direita dela, eu estava de cá, eu peguei na mão esquerda dela. Irmãos do céu, eu nunca vi tanta unção na minha vida. Tanta unção na minha vida. Isso foi na segunda-feira, 9 horas da manhã começava a aula. E eu tinha momentos que meus joelhos batiam um no outro assim, ó. Tremia tanto, igual vara verde, que os joelhos batiam.
E eu entrei em mistério. Como eu era presbiteriano, e o presbiteriano, vocês sabem, não é falando mal, ele é tradicionalíssimo. Aquilo para mim soava como demônio. E eu falava, eu estou endemoniado. Porque eu não conseguia me controlar. Ia as lágrimas, batia o joelho, tremia, dava esfriamento no corpo. E eu falei, gente do céu, é o cão mesmo. Não tem jeito. Aí quando foi no outro dia, por jesuicidência, novamente eu peguei na mão dela. Foi outro dia cheio do poder de Deus. Quando foi na quarta-feira, eu falei, estou fora. Pego na mão dela não, eu vou ficar lá do outro lado. Aí saí para cá, para outro pegar na mão dela. E ela falou em inglês, eu não lembro o que ela falou, mas ela falou e fez assim. Eu levantei a cabeça, ela falou. Que não era para mim fugir da raia, para ficar do lado dela. E eu quero dizer isso aqui para vocês, para falar o que aconteceu comigo na sexta-feira, na quinta ou na sexta, eu não me lembro. No dia seguinte, acho que foi na quinta, eu não tive condições de ir para a aula de espiritualidade. Eu fui tomado pela presença de Deus dentro daquele campus, e eu fiquei trancado dentro do quarto. Todo mundo foi, Antônio, você não vai não? Falei, não vou. E aquilo, irmãos, eu chorava, me quebrantava, chorava. E eu fiquei naquele quarto porque para mim eu estava endemoniado. Eu não conseguia entender o que era aquilo. E eu falei, só saio desse quarto a hora que o senhor me explicar o que está acontecendo. Porque para mim eu estava ficando doido. Porque, gente, na cabeça de uma pessoa que é tradicional, ela não entende isso aí. Ela não vai entender isso aí. E fica parecendo que você está ficando doido, né? E aí eu fiquei no quarto ali, e aquele dia eu tive um momento com Deus, bem diferente do que acontecia. E eu me lembro que o Senhor falou audivelmente no meu ouvido. Ele falou, abre em Mateus capítulo 28. Mas não falou o versículo. E eu comecei a ler o capítulo, só que algo muito diferente estava acontecendo. A impressão que eu tinha era que as letras saíam do papel. Elas ganharam vida, e elas ganharam um brilho que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. A impressão que eu tinha era que o capítulo 28, ele estava sobressaltado sobre a folha da Bíblia, e eu lendo e eu lia, aí eu li o capítulo todo, depois eu li o capítulo todo, depois eu li o capítulo todo, e eu falei, mas o que o senhor quer falar comigo? Porque nesse capítulo aqui, está falando de muitas coisas, e eu não sabia o que Deus queria falar comigo. Até que eu entendi que ele estava falando comigo, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Quando eu entendi que ele estava falando de Mateus 28, eu fixei os olhos nessa perícope. Perícope, teologicamente, é um pequeno trecho com começo, meio e fim. E eu li Mateus 28. Aí eu li novamente o Mateus 28. E eu li novamente o Mateus 28. Foi um momento muito interessante, algumas coisas aconteceram ali, alguns questionamentos que eu tinha para com Deus, eu senti que Deus me respondeu na mente, intuitivamente na mente. E aí terminou a aula de espiritualidade, na sexta-feira eu voltei para a sala de aula, a doutora Susan, a pastora Susan olhou para mim, chamou o intérprete e falou, olha, você tem um dom de cura, e você se prepare, porque Deus vai te usar muito no ministério. E eu saí de lá, irmãos, achando que os paralíticos iam andar. Porque a gente tem uma mania de superfaturar, né? E muitas vezes espiritualizar demais. E quando eu comecei o ministério aqui,
Eu falava, qualquer hora o paralítico vai andar, o cego vai enxergar. E eu me lembro até uma vez que eu estava num culto, uma irmã era cega de nascença. E aí eu falei, tem algum cego? A irmã levantou a mão, cega de nascença. Eu falei, vem aqui que eu vou orar, você vai ser curada. Nossa. Irmão, eu orei com tanta fé, com tanto ardor, que aquela irmã ia ser curada. Aí quando eu tirei a mão, que eu olhei, falei, a senhora está enxergando? Ela falou, não, então vamos orar de novo. E ela não enxergou, tá? Veio até a falecer, nunca enxergou. Mas eu não entendia, porque na minha cabeça, curar tinha que ser algo visível, notório, midiático. Não, irmãos. Quantas pessoas estão aqui nesse momento sendo curadas? E a cura, muitas vezes, é a cura da alma. Muitas vezes, irmãos, é aquela falta de perdão que você não consegue liberar. Muitas vezes é um princípio de depressão, uma melancolia. Muitas vezes é uma fobia, um pânico, alguma coisa. Deus está operando. Muitas vezes a pessoa é doente, leprosa de pecado. É cheia de pecado. E nós estamos aqui pregando, Deus está fazendo asepsia, Deus está limpando, está purificando. Então a cura não é só paralítico andar, não. Existem vários níveis de cura. E aí eu comecei a entender que o que a missionária falou, a pastora falou, é verdade. Deus, em Cristo Jesus, me dotou desse ministério de cura. Quantas pessoas são salvas na ministração da palavra? Tem muitas pessoas em Rio Verde, irmãos, que gostam do meu ministério. Não estão aqui, é porque muitas vezes não conseguem caminhar com o rigor que eu imponho na conduta cristã. Eu sou exigente. Então, às vezes a pessoa gosta de mim, tem várias pessoas, sabe, pastor, eu amo o seu ministério, mas eu pergunto, por que não está comigo? Porque não consegue estabelecer, levantar a régua, estabelecer um padrão de conduta condizente com aquilo que eu tenho aplicado à minha vida e aplicado aos fiéis. Quem me conhece sabe, irmãos, eu não sou diferente. Quando eu desço do altar, eu não sou diferente do que eu sou aqui. Porque muitos líderes, eles são atores, né? Eles sobem no altar, eles são fenomenais, desceu daqui, maltrata a mulher, maltrata os filhos, não paga o que deve, é caloteiro, é isso, é aquilo. Não é o meu caso, irmãos. O que eu sou aqui é o que eu sou aí, e isso agrada a Deus, eu sei que agrada a Deus. Por isso que Deus tem abençoado. Quando o irmão falou assim, pastor, tudo que o senhor põe a mão vira ouro mesmo, irmãos. Mas não é por mim, é porque há em mim uma predisposição em obedecer ao Senhor, e ter uma vida condizente com aquilo que eu prego. Se alguém não gostar de mim, pode ter certeza, não é por uma conduta indecorosa. Se alguém não gostar de mim, não é por um erro de caráter, por uma falha. Não gosta porque às vezes eu sou duro, porque às vezes eu sou exigente. O que deveria ser louvável para muitas pessoas é motivo da pessoa não caminhar comigo. Eu não estou dizendo que eu sou bom, estou dizendo que às vezes é difícil mesmo caminhar comigo. Minha esposa sabe disso, minhas filhas sabem disso. Eu sou duro na queda, mas Deus precisa de pessoas duras na queda para poder conduzir a obra dele. Você acha que João Wesley era fácil? João Wesley era um cara tão rígido que um dia a mulher dele fez a mala e foi embora. E sabe o que ele fez? Nem levantou para despedir dela. Vocês acham que o apóstolo Paulo era fácil? O apóstolo Paulo desentendeu com Pedro, desentendeu com João Marcos, desentendeu com o próprio Barnabé. O apóstolo Paulo não era essa facilidade que você está achando que ele é, não. Ele era duro na queda. O apóstolo Pedro, duro na queda. Jesus, duro na queda. Davi, duro na queda. João Batista, duro na queda. Elias, duro na queda. Aqueles que são homens de Deus e se dispõem a fazer a vontade de Deus, sejam duros na queda. Sabe, não vai se dobrando, não vai, tem que agradar, não tem que agradar ninguém não, irmãos. Nós não viemos aqui para agradar ninguém. Nós viemos aqui para falar da parte de Deus. Ministério profético é isso.
Ministério profético não é você ficar revelando, eis que te digo, meu servo, você vai comprar uma caminhonete nova, não é isso não. Ministério profético é dizer, põe a tua vida em ordem, conserta o teu coração, perdoa quem tiver, paga o que deve, honra a tua mulher. Esse é o ministério profético. Quando João Batista se encontra lá com Herodes Antipas, o que ele falou para o Herodes Antipas? Eis que te digo, meu servo, você vai comprar uma fazenda. Foi isso que João Batista falou? Não, ele olhou para Herodes, colocou o dedo na cara de Herodes e falou, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão, porque ele havia roubado a cunhada do irmão Filipe Antipas, ele havia roubado a cunhada. E aí, esse é o ministério profético, gente, é aquele ministério que gera correção. A Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Profecia é bronca, profecia é admoestação, profecia é exortação. E o que muita gente acha que exortação é dar bronca, né? Não, irmão, exortação é você amparar com o ombro. Francisco, você está com a vida torta, cara, encosta aqui, ó, vamos caminhar junto. Isso é exortação, é você ter autoridade, porque tudo que o diabo quer, irmãos, é roubar a nossa autoridade. Por que ele quer tanto que às vezes um pastor peque? Porque o pastor vai perder a salvação? Não, ele vai perder a autoridade. A pior coisa do mundo é um pai de família sem autoridade, um pai de família que bebe, que prostitui, sabe, que agride a esposa, que é mal pagador, que é desonesto, mau caráter. Esse homem não tem autoridade, e ele vai ver diante dos olhos dele o lar ser desfeito. Ele vai ver filhos problemáticos, e ele não vai ter condições de corrigir, de colocar as coisas no prumo. Então, irmãos, se tem algo importante na sua vida, não é só a salvação, não. A gente tem muito medo de perder a salvação, tenha medo de perder a autoridade. Tenha medo de perder a autoridade. Queridos, para a honra e glória do Senhor, quando eu falo, está falado. Sabe por quê? Porque eu falo em cima daquilo que eu vivo. E eu sempre conto uma história aqui para vocês, já contei inúmeras vezes, de uma mulher que levou uma criança de 9 anos até Mahatma Gandhi. Ele dava atendimentos ao público, ele era um líder indiano, pacifista, né? Ele formado em direito, mas era um homem muito inteligente e até muito espiritual, dentro da espiritualidade dele. E o povo ia, andava quilômetros e quilômetros para ouvir Gandhi falar, Gandhi orientar. E essa mulher tinha um menino que era viciado em comer açúcar. Viciado em comer açúcar. E aí ela falava, meu filho, pelo amor de Deus, para de comer açúcar. Você vai se complicar. E o menino ia lá, irmão, metia a colher no açúcar. E ela pegou, saiu, andou dezenas de quilômetros a pé, para ir, era na Índia, né? O pessoal lá é muito humilde, para ir até o líder Mahatma Gandhi, para que ele pudesse orientar e exortar a criança. Então ela chega e fala, meu mestre, eu estou aqui, trouxe o meu filho, fulano, para que o Senhor possa aconselhar ele, porque eu já não sei mais o que fazer. E a mulher, ele então pergunta, mas o que houve? Ela falou, mestre, ele é viciado em comer açúcar, e eu já não sei mais o que falar para esse menino, ele não obedece. Ele olhou para a mãe e falou, a senhora pode voltar daqui uma semana? Poxa vida, andou a pé tantos quilômetros. Ela ficou sem entender, pensou, ele vai preparar uma garrafada, vai, né, fazer alguma coisa, uma benzição, né, e aí foi embora. Passado uma semana ela retorna, e ela disse, mestre, aqui está a criança, continua comendo açúcar. Aí Gandhi olhou para a criança e falou, menino, preste atenção no que eu vou lhe dizer, a partir de hoje você está proibido de comer açúcar. E a mulher olhou e falou, ué, podia ter falado isso semana passada? Por que eu andei tantos quilômetros para voltar, para vir? Não entendi. Eu falei, mestre, ela falou, mestre, eu não estou entendendo o que o senhor fez aí. Por que o senhor não falou isso a semana passada? Ele olhou para ela e falou, minha filha, até a semana passada eu também era viciado em açúcar. Está entendendo o que é autoridade?
Quando você tem uma vida reta diante do Senhor, o que você fala tem peso. Irmãos, quem tem uma vida reta diante do Senhor, pode projetar. Jó, capítulo 28, versículo 22, ou 22, 28, diz o seguinte: projetai. Pode fazer o projeto. Se você tem intimidade com Deus, se você vive uma vida reta diante do Senhor, se você não tem do que se envergonhar, se você se desvia do mal, há muita autoridade naquilo que você fala, e é por isso que o inferno treme. O inferno não treme diante de um pastor que tem 10 mil membros, 20 mil membros, mas o inferno treme diante de um homem que tem autoridade naquilo que fala. Lembra quando você vai expulsar um demônio? Sai em nome de Jesus. O diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. A queda de Satanás lhe roubou a autoridade. Por isso, irmãos, que um homem simples, um tribal, um homem braçal que trabalha no serviço braçal, que não tem conhecimento, não tem cultura, não é líder de grandes multidões, ele chega diante de um endemoniado e ele fala: saia em nome de Jesus, e o demônio estribucha e sai. Por quê? Porque ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Nós não temos tanto poder, mas nós temos autoridade. Essa é a grande diferença. E eu me lembro uma vez que um pastor, 2 vezes aconteceu isso, no começo da minha fé, um pastor foi expulsar demônio. E eu tinha levado essa, na verdade ela era comadre minha, eu batizei a criança dela na igreja católica. Eu estava começando a minha caminhada, e eu fui até lá, falei: comadre, vamos para a igreja, agora estou indo na igreja evangélica e tal. Ela falou: então vamos. Eu levei ela e o marido dela, minha esposa, ela, o marido dela, o menino que eu era padrinho. Nós chegamos lá, irmãos, a mulher endemoniou. Sem mais nem menos, o demônio desceu nela lá. Terminou o culto, está lá a mulher lá estribuchando, urrando, roncando. Aí chamaram o pastor. O pastor chegou e falou: sai em nome de Jesus. O diabo falou: sai você. E aliás, se você continuar me importunando, eu vou começar a contar tudo que você faz. O que o pastor fez? Pegou o seu banquinho e saiu de mansinho. O demônio ficou lá, e aí todo mundo falou: e agora? Como é que faz com esse demônio? Igreja pequenininha, todo mundo neófito, ninguém sabia. O demônio saiu porque ele quis sair. Aí quando foi um dia, fizeram um culto na casa dela, o culto do evangelho no lar, na casa dela. E nesse dia eu nem pude ir. Chegando lá, irmãos, estava lá o pastor, o jovem, demônio, de novo. Ele falou: sai em nome de Jesus. Ele falou: você de novo? Sai você, vai embora daqui agora, eu não vou sair. O pastor montou na moto e foi embora. Os jovens ficaram lá com esse demônio de novo. Aí ligaram para um pastor aqui em Rio Verde, um homem de Deus. Eu não vou citar o nome dele não, mas ele é um pastor de idade, um homem de Deus. Irmãos, quando o pastor chegou lá, já era quase 1 hora depois, o demônio continuava lá esturrando igual um bicho. Quando o pastor chegou na porta e falou: a paz do Senhor esteja nesse lar, o demônio estribuchou e foi embora. Quando ele entrou na sala, o demônio já tinha saído. Sabe o que é isso, irmãos? Autoridade. E olha o que diz aqui o versículo. Olha o versículo, diz aqui o seguinte: Jesus aproximando-se, eu estou em outra versão agora, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe por que a obra de Jesus é poderosa, ela cresce esplendorosamente? Porque em Jesus está, não é um pouquinho de autoridade, não. Em Jesus está toda a autoridade. Ao ponto dele dizer: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a enxergar. Volte a enxergar. Olha o que é a autoridade, irmãos. O que leva a cura às pessoas não é poder. O que leva a cura às pessoas é a autoridade.
Preste atenção, a igreja que tem poder de mídia, nós temos no Brasil várias igrejas com poder de mídia. Quantas delas ocorre milagre lá? Nenhuma. Porque a mídia, o poder da mídia é um poder. Mas quantos milagres acontecem ali? Nenhum. Mas por que o milagre às vezes não acontece? Porque está faltando em nós mais autoridade. Quanto mais você se aproxima de Deus através da oração, da leitura bíblica, de uma convivência diária na obediência em Cristo, mais autoridade é acrescentada à tua vida. A autoridade é cumulativa. A autoridade, guarda isso, ela é cumulativa. Quem é que fez raio-x quando era criança? Levanta a mão. Você sabia que a radiação que você fez quando você tinha 5 anos de idade, você fraturou uma perna, o médico quis saber se tinha fraturado, levou você lá no raio-x e fez um raio-x. Até hoje essa radiação está no seu corpo. E ela é cumulativa. Aí você voltou no ano seguinte, fez outro raio-x. Voltou no mês seguinte, outro raio-x, outro raio-x, outro raio-x. O seu corpo, ele é bioluminescente. Eu tive uma vez que eu estava doente, eu tinha recém-casado, o médico fez mais de 30 raios-x em minha vida. Irmão, se me colocar, dependendo do lugar que me colocar, eu sou uma lâmpada. Eu brilho de tantos raios que estão contidos no meu corpo. Agora, a autoridade é da mesma forma. Você busca a Deus, Deus acrescenta a autoridade. Você busca mais um pouquinho, Ele acrescenta a autoridade. Quando aquele pastor chegou na porta da casa, ele nem abordou o demônio falou, saída pela direita. Vazou, foi embora. Por quê? Porque o homem de autoridade estava chegando. E o diabo sabe quem tem e quem não tem. O diabo, não se engane, ele sabe exatamente quem somos cada um de nós. Então, toma muito cuidado. A autoridade de Jesus está sobre a nossa vida. E a autoridade que Ele colocou na nossa vida, não é para a gente ficar escondendo na igreja, não. Igreja Batista não é o melhor lugar para você se esconder. Um dia o irmão perguntou, irmão, como é que você está? Que igreja que você está? Eu estou na igreja fulano de tal. Eu falei, está camuflado lá, né? Lá ninguém te enxerga, porque ninguém faz nada mesmo. Joga tudo o trabalho em cima do pastor, mata o pastor tem que morrer de trabalhar, porque ele não passa de um funcionário mesmo. Então esse é o melhor lugar para você se esconder no meio da multidão. Agora aqui na Igreja Batista não, quem vem para cá vem para produzir. Quem vem para cá vem para servir. E quando a gente serve, nós nos tornamos íntimos do Pai, da cozinha do Senhor, e a autoridade é acrescida na sua vida. Amém? A autoridade é acrescida na sua vida. Pastor, mas o senhor abriu tantas congregações, o que adiantou? Elas não cresceram como o senhor achou que ia crescer, mas também nunca fechou. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus não está dizendo que a porta que você abre vai virar um oásis, Ele está dizendo que ninguém fecha. Pastor, e as congregações que fecharam? Fecharam porque foi questões, o pastor separou da esposa, né? Nós tivemos ali na Vila Borges, o pastor separou da esposa, não tinha como continuar, eu não tinha outra pessoa na hora, mas não é Jesus que falhou, não é? São acidentes do percurso. Pastor, e aí a Igreja Batista Semear acabou? Acabou não, irmão. A hora que Deus me der um homem de coragem, um João Wesley, eu falo, vai lá, meu irmão, vamos voltar, vamos ressuscitar a Igreja Batista Nacional Semear. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que sempre permite um recomeço. Amém? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. E quero dizer para você, você quer adquirir autoridade? Você quer adquirir autoridade? Começa a investir no reino. Aquela leitura bíblica que você faz pela manhã, que parece que, isso aqui, se eu ler está bom, se eu não ler está bom. Negativo. Quando você investe tempo naquilo que é de Deus, a autoridade é acrescentada em sua vida. Você vai saber o que é, o que não é,
No momento em que você ficar doente, você fizer uma oração e você sentir que Deus responde a sua oração. Essa autoridade, ela também pode ser entendida como representatividade diante do Senhor. A autoridade também pode ser entendida como créditos na presença do Senhor. Tem gente que não tem gordura para queimar. Sabe qual que é a diferença entre eu e você? É que se você passar 3 dias sem comer, você morre. Eu não, eu aguento 15 dias, irmão. Eu tenho gordura para queimar. Então, nós espiritualmente precisamos ter gordura para queimar. Nós precisamos ter lastro na presença do Senhor. E como é que eu adquiro isso? Você vai adquirir isso através do jejum, da oração, da leitura bíblica. O fato de você vir à igreja congregar, você acha que não? É acrescentado benefícios na sua espiritualidade. O fato de você ofertar para missões, para construção, Deus acrescenta na sua espiritualidade. Aí aquele irmão que um vírus leva ele para a UTI, aquele vírus não consegue trazer grandes malefícios a você. Por quê? Porque você está blindado, você está imunizado. Para fechar, 2 coisas. Primeiro, blindagem eficaz. Nós vamos trabalhar, o título é A Mente, Campo de Bênçãos, Campo de Provas ou Campo de Bênçãos. É um livro que eu escrevi, voltado para a espiritualidade. Nós vamos lançar esse livro nesse dia e vamos trabalhar a neuroplasticidade com você, vamos trabalhar a neurociência com você, vamos trabalhar a psicologia também comportamental com você e vamos trabalhar também um pouco de devocional. Então, eu quero que você se prepare, faça a sua inscrição, porque você não vai se arrepender. Essa é a 13ª edição do Blindagem Eficaz e nós vamos trabalhar o conteúdo de um livro. São 105 páginas que nós vamos trabalhar em 3 dias, sexta, sábado e domingo. Nós fizemos dividimos em 2 para ajudar, para facilitar aqueles que querem parcelar no cartão. Tá? O material didático, inclusive o material didático é o livro. Você vai receber o livro para que a gente possa trabalhar o livro aqui na Blindagem Eficaz. Faça a sua inscrição. Também, agora, daqui a pouco, quem não fez, tem a liberdade de ir até a mesa e fazer ali o seu cartão de fidelidade. Amém? Todo mundo firme com Jesus? Eu oro para que Deus abençoe. Quem já fez a oferta, pode vir aqui. Eu quero pedir aos pastores que façam a oração, abençoando todos que já ofertaram, e assim nós vamos fazer todos os cultos, tá? Nós vamos pedir o louvor.